meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Nós queremos, eu juntamente com Moisés, professor Moisés, nós vamos esmiuçar um texto aqui que está lá em Juízes, capítulo de número 11, verso de número 30. Vamos falar sobre o voto de Jefté. A Bíblia vai dizer que Jefté ele fez um voto, ele estava indo para a guerra e ele disse: se eu ganhar esta guerra, se o Senhor me permitir ganhar essa guerra, quando eu voltar para casa, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar em holocausto ao Senhor. Então, o texto vai dizer que quando ele volta para casa, quem é que sai? A filha de Jefté que sai. A pergunta que fica é: será que Jefté, ele sacrificou a sua filha no altar ou não? Será que ele teve que, de fato, matar a sua filha? É isso que nós vamos falar sobre esse texto hoje. E eu quero que você já comece a comentar aí o que você acha, qual a sua opinião. Eu quero dar a minha opinião e Moisés vai fazer algumas perguntas aqui, sendo contrário àquilo que eu vou falar, para a gente conseguir entender os dois lados. Tanto de quem pensa que ele, de fato, ofereceu a sua filha no holocausto, como também quem acredita que ele não ofereceu, tá bom? Então vamos lá. A minha visão em relação ao texto é que ele não ofereceu a filha em holocausto. Eu vou deixar aqui alguns porquês. Em primeiro lugar, Jefté, ele era um conhecedor da lei de Deus, da Torá. E pela Torá, você sabe que Deus não aceita sacrifício humano. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto pelo qual eu não acredito que ele tenha sacrificado de fato no altar é porque a gente entende que qual era esse altar? Não era o tabernáculo, não era o templo, ok? Então, qual foi esse altar que ele sacrificou? Será que foi um altar pagão? Se for um altar pagão, ele como conhecedor da Torá, ele também estava cometendo um pecado de oferecer uma adoração a outros deuses, porque Deus não pediu aquele sacrifício. Então eu vou deixar Moisés aqui fazer alguns questionamentos. A princípio eu quero colocar para vocês esses dois argumentos. Moisés, fala para mim aí, seja a sua parte contraditória. Vamos lá. Então, Arthur, a parte contraditória, acredito que seja até majoritária nesse caso aí no campo da teologia, que é a parte que defende que de fato o Jefté ele sacrificou a filha dele, né? Tá. Até porque um voto, quando ele era feito, esse voto ele tinha que ser cumprido. Ele não poderia voltar atrás com o voto. Então, se a pessoa fez um voto, ela tinha que cumprir a risca como ela fez ali. E o texto que apoia a veracidade de que ela foi sacrificada pelo seu pai, que Jefté sacrificou sua filha, está no capítulo 11, verso 39. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês verem. Está escrito assim: e sucedeu que ao fim de 2 meses que tornou ela para seu pai, por que ao fim de 2 meses? Ela pediu para ir chorar a virgindade dela antes do cumprimento do voto de Jefté, do seu pai. Então ela foi para os montes juntamente com as suas amigas chorar sua virgindade durante 2 meses. Aí o texto vai continuar. O qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel. Então, Arthur, o texto aqui, ele parece muito taxativo em dizer que ele, de fato, sacrificou ela. Agora, você que está apresentando essa versão aí contraditória de que não, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como que você consegue sair aqui desse texto, sendo que o texto diz que quando ela volta ali de chorar sua virgindade, se cumpriu nela o voto de Jefté? Qual seria a saída aqui? Vamos lá. Isso aqui, eu vou colocar a sua fala aqui separada. Primeiro você falou sobre o voto, né? De fato, a Bíblia vai dizer, na Torá, que aquele que faz um voto, trate em cumprir. Só que na teologia, esse voto de Jefté é chamado de voto de tolo. Voto de tolo. Deus não pediu. Um anjo não veio falar com ele dizendo: olha, eu quero a sua filha ou alguma coisa que sai da sua casa quando você voltar da guerra. Simplesmente foi Jefté que decidiu fazer um voto a Deus. Agora, eu vou defender que ele sim cumpriu o voto dele. De que maneira? Veja bem. O verso que você leu, o verso de número 39, ele vai ser a meu favor. Por quê? Veja bem. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto. Eu vou explicar o que é cumprir nela o voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. Por que dá essa ideia de o texto termina dizendo: e ela não conheceu o varão? O texto poderia parar muito bem aqui, ó. E ela voltou depois de 2 meses e o seu pai cumpriu nela o voto que tinha feito. Ponto. Boa saída. Agora, eu sabia que você ia usar isso. Vamos lá. Agora, por que ele fala assim? E ela não conheceu o varão? Porque para mim, eu vou fundamentar o seguinte: realmente, Moisés, a palavra aparece que para
sacrifício, capítulo 11, verso 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Isso será do Senhor. E oferecerei em holocausto. A palavra holocausto, todo mundo sabe que todas as vezes que essa palavra no Antigo Testamento aparece, é referindo-se ao sacrifício de Olá, que era uma oferta queimada a Deus. Agora, Arthur, então você está depondo contra você mesmo. Se é uma oferta queimada, você está depondo contra você mesmo. Arthur, rapidinho. Então, se a palavra Olá no hebraico, todas as vezes que ela aparece, é para sacrifício queimado, tá? Ou seja, onde pegava o sacrifício ali, colocava fogo e o sacrifício virava cinza. Então, por que aqui em Jefté seria uma exceção? Porque, veja bem, capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão seu filho. E Deus disse: Abraão, eu quero que você ponha Isaac no meu altar, sacrifique ele para mim. Sabe qual é a palavra que aparece ali para sacrificar no meu altar? É a palavra hebraica Olá. Então é como uma oferta queimada. Agora, eu quero ler com você o seguinte. Olha o que a Bíblia diz. E aí, por isso que eu defendo essa tese, que a filha de Jefté, ela não foi sacrificada. Por causa disso aqui, ó. Veja bem. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, verso de número 17, o seguinte, ó. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac. Vou repetir. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas. Ofereceu o seu unigênito. 2 vezes aparece a palavra oferecer. Por mais que você pegue no grego esta palavra, quando você vai analisar a palavra no grego, no seu apanhado geral do significado dessa palavra grega, oferecer, significa trazer algo para alguém. Ou seja, a oferta que eu ofereço é para quem? É para Deus. Então, o que Abraão fez? Abraão, pela fé, quando Deus pediu, Abraão, de fato, matou Isaac dentro dele. Isaac já estava morto. Abraão só iria executar no ato físico. Então, no mundo físico. Então o que vale é que está no coração. É a intenção. Não é o ato em si. É a então intenção. já estava no coração de Abraão sacrificar Isaac. Exatamente. Se Deus não mandasse ele parar, ele iria sacrificar de fato. Por isso que Deus brada e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Não é que Deus não sabia que ele ia fazer. Não era isso. É porque Deus queria provar Abraão para extrair do coração dele que ele era capaz de andar por fé e fazer coisas que ele por si só não faria. Entende? Então vamos lá. Na questão da filha de Jefté, eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender que um pai vai fazer um voto de tolo e vai, a sua única filha, ele vai sacrificar a sua filha no altar, não deixando descendência, riscando o nome dele da história. Eu tenho dificuldade disso, tá? Agora, quando fala que isso virou um costume em Israel, que as filhas, as pessoas, começaram a lamentar pela filha de Jefté, por que elas começaram a lamentar? Porque em Israel, Moisés, não ter filho era motivo de chacota. Exatamente. Se a mulher não tinha filho, ela passava vergonha, ela era uma vergonha da família. Ela tinha que ter filho e filho homem. Além de não ter filho, ela não tinha marido. Se não tinha marido, não podia ter filho. Então, aquele voto, eu acho que doeu mais em Jefté do mesmo jeito, porque aquele voto, que foi de tolo, fez ele não ter descendência. A descendência dele parou ali, irmão. Por quê? Porque ele agiu por impulso. Se você for ler o contexto, Deus já havia prometido para Jefté que ia dar a vitória. O que Jefté tem que fazer um voto? Dizer, não, se o senhor me der, aí entra uma dúvida no coração dele. Deus já disse que ia dar. Entende? Então, na minha visão, gente, Jefté não matou a sua filha. O voto, ele cumpriu sim com uma oferta de holocausto. Só que esse holocausto foi o mesmo holocausto que Abraão ofereceu. No coração dele já estava feito. Mas ele transforma isso direto numa oferta entregue no altar de Deus, que foi a sua filha, preservada, virgem, ok? Imaculada. Isso para ele foi algo que mexeu com Jefté completamente, tá certo? Então isso é o que eu penso, é a minha visão em relação ao texto. Não sei o que você pensa. Se você pensa diferente, deixa nos comentários. Moisés, eu quero que você encerre o vídeo da mesma forma que eu encerro. Você está no meu canal, então vamos lá. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Não, que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua casa, a vida. sua família, a sua vida. E até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço.